Abrindo os olhos, se preparando para a nossa partilha. Seja abençoada este momento, o momento da partilha. Shiva Shambhu, que sejamos todos amorosamente acolhidos na luz do Divino Ser e na frequência consciencial dos mestres do amor-sabedoria. Hoje trazemos em partilha uma sequência de cartas que se chama justamente Procurando o Touro, que é um legado da tradição zen budista e que espelha bastante fidedignidade aquilo que é o nosso caminhar nesse processo que nós chamamos de espiritual. Isso foi trazido e sugerido a nós por uma das nossas participantes, né, que não entra nas partilhas online, mas que sempre assiste às gravações posteriormente, como tem muitos que assim fazem, que participam no anonimato e que estão ligados a essa frequência consciencial, a esta grande satsanga que é a consciência nave. Então, eu vou pedir permissão para poder compartilhar que hoje nós vamos ter um procedimento um pouco distinto, né, que nós vamos compartilhar essas 10 lâminas para que nós possamos acompanhar esse processo e nós vamos explicando. Todos já conseguem ver? Então, essas cartas é uma espécie de um tarô, ou de uma sequência de expressões que nasceu dentro da cultura taoísta, portanto, na China. Originalmente, só haviam 8 cartas. Só que nós sabemos que o taoísmo ele acaba se fundindo ao budismo. Então, quando o taoísmo chinês ele se fundiu ao budismo, nasceu aquilo que nós conhecemos como Zen budismo. E o Zen budismo, ele é algo de muito especial, porque todas as tradições espirituais, ele tenta compreender a espiritualidade por um processo mental, conceitual, discursivo, assimilativo, ponderativo, discriminatório. O Zen, ele simplesmente descarta a mente, né? Ele, inclusive, tem estratégias para levar essa mente a um estado de colapso, para que algo seja percebido para além da mente. Então, o Zen é algo especial, porque o Zen não é algo que possa ser compreendido. Ele é uma vivência direta. A mesma prática tradicional do Zazen, que é sentar em silêncio, ele é uma prática para te levar a esse lugar.
de consciência pura, de não mente. Né? E não mente, né? Porque a mente de fato mente. Nós temos a impressão de que nós conhecemos o mundo, mas o mundo é apenas uma impressão em nossas mentes. É um discurso na nossa mente. Então o Zen, ele é algo de muito especial. Como o taoísmo é algo de muito especial. Então essas cartas, elas nasceram originalmente na China, e quando houve a fusão do taoísmo com o budismo, que nasceu o Zen budismo, aí um monge zen budista muito especial, lá no século XII, né, que ele se chamava Hakuan, que ele é muito conhecido na tradição zen. Então acredita-se que foi Hakuan que trouxe mais essas duas lâminas complementares, e aí passou essas cartas a serem compostas por 10 elementos, o que antes era apenas 8. E ao longo da nossa partilha nós explicaremos o porquê. Então, vamos começar com essa primeira, que se chama Procurando o Touro, que é o título da nossa partilha. E ali nós vemos uma pessoa, um indivíduo, fora da sua casa, numa floresta, em algum lugar, né, procurando algo sem conseguir encontrar, olhando para todos os lados. O que isso representa? Representa a condição da maioria de nós, que sente que existe algo que não está presente e que, por essa ausência deste algo, nós vivenciamos um estado de incompletude e de insatisfação. Então, havendo em nós esse princípio de insatisfação, de incompletude, nós saímos para procurar algo que nós nem sabemos o que é. Mas existe uma inquietação. Existe uma força intrínseca que nos faz mover para algum lugar para procurar algo, porque nós sentimos que algo está faltando. Ainda que nós possamos nos repletar com todas as opulências do mundo material, ainda assim sentimos esse vazio interior, que algo está faltando e que existe algo para além disso que nós chamamos de expressão da existência, que é esse nosso estar errante no mundo material, indo daqui para ali, realizando muitos feitos, trabalhando, comendo, dormindo, constituindo família e todas essas coisas que nós fazemos no mundo material. Mas há um sentimento de que algo falta. Alguns dão nome a isso de Deus. Não importa qual nome e qual qualidade que nós buscamos dar para esse algo, mas sentimos que algo falta. Inclusive porque nós não encontramos a felicidade. Então nós buscamos desesperadamente, sem saber onde, esse algo. Então nós estamos procurando o touro. Mas não temos nem ideia do que seja o touro. Mas nós somos, devido a essa insatisfação, arremessados para fora da nossa casa. Por uma busca que começa, obviamente, primeiro no exterior. Querendo ter o que não temos, ser o que não somos, como se algo viesse de fora para trazer esse estado de completude que tanto ambicionamos e não possuímos.
Todos nós nos vemos nessa carta, obviamente. Então, essa procura se intensifica. E aí nós vamos para a segunda carta. E se chama Encontrando Pegadas, ou seja, encontrando as pegadas do touro. Então chega um momento que nós começamos a ver alguns vestígios. Ok, o touro passou por aqui. Existem algumas pegadas que nós detectamos. O que são essas pegadas? São justamente quando a nossa procura, ela encontra alguns vestígios que estão presentes em algumas tradições espirituais, em alguns livros que nós lemos, em algumas referências que nós trazemos, em algumas experiências ou vivências que nós, por elas, somos indiciados para uma realidade que ainda nós não conseguimos detectar. O caminho das religiões, quase sempre, é o caminho de encontrar essas pegadas. Mas são apenas pegadas. Você não viu o touro. Aliás, você nem sabe o que é o touro. Mas tem algo apontando. As pegadas são como um dedo que aponta para a lua. Então, ela serve para te direcionar para algum lugar. Para te conduzir para algum lugar. Existem vestígios. E eu vou seguir esses vestígios. Então, nessa fase, o caminhante, geralmente, ele fica muito ávido de conhecimento. Ele começa a ler de tudo, estudar tudo. Ele se torna, às vezes, até um erudito em espiritualidade. Mas erudição em espiritualidade não é realização. Por mais que ele estude, por mais que ele consiga repetir as escrituras, né? Então, isso ainda são as pegadas, ou seja, indícios. Mas eu já avancei um pouco, porque antes eu não sabia nem aonde procurar. Agora foi me dado uma direção. E aí, se o buscador é autêntico, ele continua. Se há pegadas, é porque provavelmente existe o touro. E eu vou atrás do touro. E a lâmina 3, nós vemos que se chama Vendo o Touro. Então, nós vemos ali o buscador, ele consegue já visualizar o touro, mas o touro está meio escondido dentro do mato. Conseguem ver? Então, é uma visão parcial, é uma visão primária, é uma visão elementar, mas eu já vi algo. Eu já vi algo. Nem que seja um lampejo, nem que seja uma breve sensação, nem que seja uma vivência fugaz, mas eu vi algo. Eu vi um pedaço do touro. Nem que seja a ponta do rabo do touro, eu vi. E sei que ele está ali, dentro daquele mato. Então, obviamente, eu já avancei um pouquinho mais. Eu já vi. E quando eu vejo, nem que seja a ponta do rabo do touro, eu começo a me desagregar da crença,
porque a crença ela se sustenta pela não visão. Eu só creio naquilo que eu não sei, que exige de mim uma crença. E começa a ser um processo de busca de experiência, de experienciar essa realidade. Ok, nem que seja a pontinha do rabo, eu vi. Então ninguém precisa me dizer que existe ou não existe o touro. Agora eu sei porque eu vi. Mas não vi totalmente, eu vi um vestígio, né, uma ponta de um rabo, mas eu vi. E ele está ali, né, emaranhado e escondido no mato. Esse mato representa muito o mundo material. As circunstâncias presentes no nosso processo existencial. Então, o próprio processo existencial numa vida condicionada na matéria, ela esconde o touro. Então você olha e vê, tem algo se mexendo ali dentro. É o touro. Mas eu não consigo ainda ver completamente esse touro. Mas já avancei. Porque antes eu seguia pegadas. Agora eu já vi, nem que seja a pontinha do rabo. E aí chega o momento em que eu tenho a visão completa do touro. Eu me aproximo do touro. Mas o touro é um touro selvagem, ainda. E o touro selvagem, quando ainda é selvagem, ele não é dócil. Vai precisar que eu capture o touro. Ou seja, eu já estou vendo o touro, eu já estou diante do touro, mas eu ainda não tenho domínio sobre o touro. Essa é a parte da jornada que pede de nós o que as tradições védicas chamam de sadhana ou sadhana, que é o quê? O processo da disciplina, o processo da constância. Né? E é esse esforço primário que é necessário para poder capturar o touro. É porque eu e o touro, nesse momento, ainda somos vivenciados como duas realidades separadas. Por quê? Porque ainda estamos numa fase de dicotomia, de dualismos. Então, eu me sinto como uma individualidade, um ego separado, e vejo o touro que, para mim, se apresenta como uma outra realidade. Então, são dois seres, aparentemente, distintos e diferentes, e que eu procuro capturar esse touro. Veja, ainda há um ímpeto, um, um processo de volição que ainda é fruto da ignorância. Então, nesse período, existe uma luta interna. E muitos dos que aqui estão provavelmente já vivenciaram ou vivenciam essa luta. É como se você tentasse segurar o chifre, o touro pelo chifre e e o touro da cabeçada, e você não consegue, você sempre é jogado no chão. Essa fase é uma fase de bastante sofrimento, porque é uma fase onde se estabelece uma luta interna. Muitos não passam dessa fase, desistem. Mas como diz Sananda Jesus,
aqueles que perseverarem até o fim, estes serão salvos. Então precisa de haver perseverança. E aí vem o processo da doma do touro. Aí eu paro de lutar com o touro. Eu começo a compreender o touro. E vejo que o touro, ele não é subjugado pela força. Ele é conquistado pela empatia e pela habilidade de entendê-lo e com ele lidar. É o estágio em que eu percebo que a força é inútil, que o conflito é inútil, que essa luta ela é inglória, que eu preciso é conhecer o touro para poder domá-lo. Então não é do jeito que eu quero, é do jeito que o touro é. Se eu não entendo o touro, eu não consigo domá-lo. O touro não se subjuga, o touro se conquista. Isso também é um processo, é um estágio que pode levar mais tempo para uns, menos tempo para outros. Mas, via de regra, ele está presente dentro da jornada de todos nós. E aí nós podemos até ficar, nesse momento, tentando imaginar em que estágio realmente eu estou. Será que ainda estou no estágio de luta com o touro ou já estou aprendendo a domar o touro? Porque na doma do touro existe um segredo. É quando eu começo a perceber que eu e o touro somos um só. Que não existe eu e o touro. Que essa visão de eu e o touro como duas realidades é uma ilusão. Então eu vejo que eu e o touro somos uma unidade harmônica. E aí eu consigo domesticar esse touro selvagem. E ele deixa de ser selvagem. Porque, na verdade, quem era selvagem era eu, e não o touro. O touro nunca foi selvagem. Nós é que somos selvagens. Nós é que somos impositivos. Nós é que somos controladores. Nós é que somos arbitrários. Não é o touro. Mas nós vemos no touro um reflexo daquilo que nós somos. Nós não vemos o touro como o touro é. Nós vemos o touro como nós somos e projetamos todas essas insuficiências, todas essas desqualificações no touro. Mas o touro nunca foi selvagem. Selvagem somos nós. Então, o domando o touro é quando nós passamos a perceber isso. Que, na verdade, para conquistar o touro, eu tenho que conquistar a mim mesmo. Eu não tenho que acalmar o touro, eu tenho que acalmar a mim mesmo. O problema não está no touro. O problema está em mim. Esse é um estágio difícil porque nós temos dificuldade de reconhecer isso. Porque nós sempre transferimos para o outro,
para as circunstâncias da vida, os problemas que, na verdade, não estão lá. Estão no nosso estado primitivo. Estão na nossa condição frequencial. Enquanto nós percebemos isso, que na verdade não é o touro que é selvagem, indomável, somos nós é que somos insubmissos, aí a coisa começa a mudar. Aí eu começo a domar o touro, e domo o touro. E aí vem um momento espetacular. Porque, veja, eu parti de uma inquietude, que eu sentia que não havia plenitude em mim, que eu precisava de algo, e aí eu saí procurando touro sem saber nem onde procurar, fora de mim. Aí eu vejo algumas pegadas e sigo certos indícios, até que eu vejo parcialmente o touro, escondido no mato. E encontro o touro. E começo a lutar com o touro, tentando domar o touro. Até perceber que eu aqui tenho que ser domado, domesticado. E aí eu me harmonizo com o touro. E aí vem um estágio maravilhoso, que é quando eu consigo montar o touro. O que significa montar o touro? Significa quando eu percebo que eu e o touro somos um. Que é verdade, esse touro que eu estou procurando sempre esteve aqui comigo. É uma expressão daquilo que eu sou. Então, quando eu monto o touro, eu já transcendi o processo da dualidade. Eu consegui perceber que eu e o touro estamos em unidade. Logo, não existe mais desavença. Não existe mais necessidade de força. Não existe mais necessidade de controle. Veja que o nosso herói da jornada, ele está montado no touro, mas com os braços cruzados. Por quê? Porque ele não precisa mais de rédea. Ele confia no touro, ele sabe que o touro vai levar ele onde ele precisa ir. Então ele não está guiando o touro, aliás, ele não está nem olhando para o caminho. Vejam que ele está olhando para o lado. Ele não está preocupado mais com o caminho. Por quê? Porque ele sabe que o touro conhece o caminho e que o touro vai levar a ele onde ele precisa estar. Então ele simplesmente senta sobre o touro e cruza os braços e vai apreciando o caminho, olhando as montanhas, os rios, as aves, as árvores. Por quê? Porque ele não está preocupado mais de ter que chegar em lugar nenhum. Ele confia no touro. Ele sabe que o touro conhece o caminho. Então, sequer ele lança a mão das rédeas. A nossa jornada poderia até parar aí, né? Se fosse uma tradição ocidental, pararia aí. Mas nós estamos falando de uma tradição muito especial, que é, a princípio, o taoísmo e depois o zen budismo, quando foi adaptada para o zen budismo, né? Então, vamos em frente, a jornada continua. Aí começa a parte boa da história. Aí, já que eu montei o touro, já realizei o touro, e o touro me trouxe de volta para casa, porque o touro traz ele de volta para casa. Aí vem esse estágio em que eu simplesmente esqueço o touro. Porque o touro já é uma realidade para mim.
Então, todos esses discursos de Deus, todas essas teologias, todas essas doutrinas, todos esses ritualismos, não faz mais sentido. Por quê? Porque eu já estou em casa. Eu só preciso da estrada quando eu estou viajando. Depois que eu já cheguei em casa, que utilidade eu tenho da estrada? A estrada é só um meio de me levar a algum lugar. Quando eu chego a esse lugar, para que eu preciso de estrada? E toda religião é uma estrada. Todo ritualismo é uma estrada. Toda prática espiritual é uma estrada. Quando eu chego, eu não preciso mais das estradas. Eu não preciso de prática nenhuma. Eu estou em casa. Então, o que acontece? Eu esqueço tudo. Porque eu já realizei. Entendem que até esses conceitos de Deus se desfazem, se diluem? Todos esses discursos sobre Deus parecem contos de carochinha. Então o touro é esquecido. E de fato é esquecido. Mas a história para aí? Não. Aí essa próxima carta, que é a última da tradição taoísta, que seria o final. Mas depois, como nós dissemos, Hakuin, no século XII, acredita-se, né, que foi Hakuin, no século XII, dentro da tradição budista, ele vai acrescentar mais a nona e a 10ª carta. Mas dentro da tradição original taoísta, terminava na próxima carta, a 8ª. E qual seria essa 8ª carta? Que é maravilhosa. Agora eu esqueci o touro. E no próximo estágio? Eu esqueço, além de esquecer o touro, eu esqueço de mim mesmo. Ou seja, eu e o touro esqueci. Então não tem nem mais o touro, mas nesse estágio também não tem mais o eu, não tem mais o ego. Então não tem nem Deus e nem o ego. Então não tem mais o que foi procurado, nem aquele que procurou. Todos dois sumiram. Tanto o procurador como o objeto da procura, como aquilo que foi encontrado. E por que ela é representada sem imagem nenhuma? Porque é o estágio do vazio. É isso que o budismo chama de sunyata. Sunyata é uma palavra maravilhosa, que significa vazio. Mas o vazio não é uma nulidade. O vazio é a possibilidade potencial de todas as coisas. É no vazio que nós chegamos à plenitude. É somente quando acontece o vazio que eu me torno pleno. Parece paradoxal, mas é só quando eu me torno vazio que eu tenho a possibilidade de ser pleno. Quando você tem um quartinho cheio de quinquilharias, você vai entulhando cada vez mais, chega um ponto que não cabe mais nada. Para que algo possa penetrar, é preciso esvaziar o quartinho. É preciso retirar tudo que está ali dentro. Esse é o processo do esvaziamento.
Então, sunyata é uma palavra maravilhosa, é o vazio. E nesse estágio, nem eu e nem o touro. Porque não existe mais conceito. Não existe nem essa percepção do ego. Existe uma unidade. Existe um fluxo que para ele não existe forma de ser nomeado. É por isso que muitos ocidentais dizem que o budismo é uma religião ateísta, porque não fala de Deus. Que absurdo! É não compreender o que é o processo. Aliás, nós que ficamos no estágio da crença é que somos ateístas, porque nós não realizamos nada, nós só cremos. Buda dizia, não acredite em nada. Nada existe até que você realize. Só pode ser verdade para você aquilo que você realizou. Então, se você não realizou Deus, Deus não existe. Por mais que você possa falar dele, querer criar teologias, querer criar conceitos, discursos, que podem ser até bonitos, mas não é verdade. Por quê? Porque você não realizou. Só pode ser verdade aquilo que você vivencia. E Buda falava, se você não vivenciou, não fale sobre isso. É preferível você ficar calado, porque você não sabe do que você está falando. Porque você não tem a realização. É a mesma coisa que eu, Gaian, que nunca fui a Nova York, ficar ensinando sobre Nova York. Eu não sei o quê. Como que eu vou falar? Ah, mas eu li livros sobre isso, eu vi fotos sobre isso. Sim, posso ter lido livros sobre Nova York, visto fotos sobre Nova York, mas eu nunca fui em Nova York. Então é um desvio, uma imprudência, no mínimo, dizer que o budismo é ateísta. Porque, na verdade, Buda realizou Deus, não na concepção que nós temos, mas como essa unidade de todas as coisas, como essa plenitude, que ele particularmente chamou de nirvana. E ele disse a seus discípulos, não tem nada a ser dito sobre isso. O que eu posso fazer é ensinar vocês a chegarem lá. Mas vocês vão ter que ir com seus próprios pés. Tudo que eu faço é ensinar um método que pode também fazer com que vocês cheguem lá, como eu cheguei. Mas até que vocês cheguem, isso aí não é realidade. Ele ia além, ele dizia, desconfie de tudo que eu estou dizendo, não acredite em nada que eu digo. Até que vocês vejam por vocês mesmos. E hoje, temos tantas pessoas dizendo e falando, ou até ensinando daquilo que não viram, não realizaram. A internet está cheio de vídeos, de cursos, pessoas falando de pura teoria. E às vezes até de muita fantasia, pura fantasia. Então essa lâmina 8 seria a última lâmina dentro dessa proposta original, que era apenas taoísta, e aqui terminava a jornada do herói. Mas como nós dissemos, o taoísmo se funde com o budismo. Isso aconteceu lá com Bodhidharma, né?
E aí, o budismo, né, o taoísmo, né, quando se funde com o budismo, aí cria o Zen budismo, nasce o Zen budismo. E aí, no século XII, Hakuan, acredita-se que tenha sido ele propõe mais essas duas lâminas. Né? Porque se você ficar aqui, ok, está tudo bem, mas é um estágio, um estado que te desconecta do mundo, que te desconecta de tudo. Está tudo bem, você pode ficar aí. E aí que vem, talvez, o mais maravilhoso dessa jornada, que são as duas últimas. Particularmente a última, a 10ª. Aí na 9ª, nós vemos ele retornando à fonte. Ou seja, ele foi além da fonte. Ele foi ao vazio. Ele realizou a plenitude. Aí ele volta à fonte. A fonte de quê? A fonte de onde começou a sua jornada. É quando o alfa e o ômega se tocam. Então, como ele chegou ao fim, ele retorna ao princípio. Ou seja, o princípio e o fim se fundem. Então, aquilo que era perplexidade e que deixou de ser o mundo, volta a ser o mundo. É aquilo que a tradição zen budista diz. Antes da iluminação, carregar água e cortar lenhas. Depois da iluminação, carregar água e cortar lenha. Ou seja, a sua vida não precisa de ser excepcional, não precisa mudar. Tudo pode estar do mesmo jeito, ser do mesmo jeito. Quem mudou foi você, e não as circunstâncias externas. As circunstâncias são só circunstâncias. Todos nós precisamos e vivemos circunstâncias que nem sempre são agradáveis, mas são só circunstâncias. O conflito não vem das circunstâncias, vem de mim. Então, quando eu retorno à fonte, eu retorno aonde? Aonde eu comecei a minha jornada. Ao lugar no mundo. Ao lugar a que eu pertenço. Seja lá onde eu estou, seja lá o que eu tenho por atividade, eu volto. A realidade vai ser a mesma, as circunstâncias vão ser a mesma, mas o experienciador não é o mesmo. Entendem isso, como é profundo? E porque se não tivesse a 9ª e a 10ª, não estaria completa? Outro dito presente na tradição Zen diz: antes da iluminação, ou antes do Zen, os rios eram rios, as árvores eram árvores e as montanhas eram montanhas. Quando eu encontro o Zen, que primeiro é só um encontro teórico, né? Os rios deixam de ser rios, as árvores deixam de ser árvores e as montanhas deixam de ser montanhas. Quando eu realizo o Zen, os rios voltam a ser rios, as árvores voltam a ser árvores e as montanhas voltam a ser montanhas. Esse que é o retorno à fonte. É isso que a tradição budista chama de Bodhidharma, ou Bodhisattvas. O que são os Bodhisattvas? São aqueles que
entraram no Nirvana, viram o Nirvana, realizaram a verdade, mas eles não ficam ali. Eles retornam para quê? Para que eles possam sinalizar o caminho para aqueles que não realizaram ainda. Então, o princípio de um Bodhisattva é um princípio da compaixão. Todo Bodhisattva se põe o seguinte compromisso: eu não entro no Nirvana enquanto o último ser senciente também não entrar. Enquanto todos não encontrarem a luz, eu retorno para o escuro para ser a luz no escuro, para ajudar aqueles que estão a caminhar. Esse é o propósito do Bodhisattva. E no mundo há muitos Bodhisattvas. Todos esses seres que nós atribuímos um estado de santidade ou de elevação são Bodhisattvas. Porque o mundo precisa dos Bodhisattvas. Aliás, o trabalho dos serins, do serviço de instrução, ele vem a partir de Bodhisattvas cósmicos, que são os instrutores planetários. Eu estou olhando para o rostinho de vocês estão tão calados que eu não sei se vocês estão entrando no Nirvana. Espero que ainda não. E aí, nós vamos para a última carta, que é ainda mais surpreendente. Aí pergunta, o que pode haver além disso? E talvez essa 10ª carta seja a cereja do bolo. Algo que, para a maioria, fica incompreensível. Fica totalmente incompreensível. E alguns vão ficar surpreendidos. A última carta é indo ao mercado. Ou seja, e detalhe, vejam a imagem. Ele está indo para o mercado, mas ele está carregando um pote de vinho. Ou seja, o que significa isso? Então ele esqueceu tudo e virou uma pessoa mundana de novo? Como assim ir para o mercado? Ele não tinha que ir para a montanha? Por que ele volta para o meio do mundo? Porque o que simboliza o mercado? O mercado, na tradição budista, significa o mundo externo. Significa todas essas confluências e atritos daquilo que nós chamamos de Maya, dessa grande ilusão. Então, por que ir ao mercado? Ainda mais carregando vinho. Que vinho é esse? Esse vinho é um vinho muito especial. É o vinho que produz a embriaguez divina. Então, da mesma forma que eu me embriaguei pelo divino, eu permito que as pessoas, ao se aproximarem de mim, também se embriaguem de divino. Então, às vezes, um ser iluminado, ele se coloca no meio da multidão, nos lugares mais turbulentos. Para quê? Para que a presença dele possa irradiar essa luz, essa qualidade vibracional que as pessoas que estão em volta percebem, às vezes sem nem entender por quê. Então, um ser que realizou toda essa jornada, onde ele estiver, ele vai ser um estimulante vibracional para que outros também possam sentir. Então ele se embriaga do divino, mas ele vai até as pessoas nas suas circunstâncias comuns para que elas também possam se embriagar. Entende? Aí isso quebra aquela visão de que as pessoas santas são aquelas pessoas vestidas bonitinhas, intocadas, quietinhas nos seus altares.
Não. Os verdadeiros trabalhadores da luz, eles estão espalhados no mundo, nas condições mais adversas. Eles não fogem, porque tem muita gente confundindo espiritualidade com escapismo, com fuga. Por não conseguir superar o sofrimento do mundo, foge. É muito fácil eu entrar dentro de um mosteiro e ficar quietinho lá dentro, onde tudo é ordenado, tem hora para cada coisa, eu não preciso trabalhar para conseguir o alimento de todo dia, as pessoas, ali está, as pessoas me dão, minha caminha está garantida, quentinha toda noite. A verdadeira espiritualidade é aquela que não foge da forja que tempera o aço. É aquela que se dá no lugar onde as coisas estão. Com todo esse caos, com toda essa balbúrdia, com tudo isso que se manifesta. Então, esse é o retorno ao mercado. E há uma outra característica aqui, que é ele, depois de fazer toda essa jornada, quando ele volta ao mercado, que é voltar ao mundo, ele está rindo. Né? Ele está sorrindo. Por quê? Porque ele sabe que nada daquilo é verdadeiro, nada daquilo é permanente. E tudo aquilo é transitório. Então ele está constantemente rindo, ele não é afetado por aquilo. Ele está rindo. Rindo até da bobagem que ele fez de achar que precisava procurar algo que já não estivesse nele mesmo, que não fosse ele mesmo. Se vocês encontrarem um ser verdadeiramente santo ou iluminado, não esperem a austeridade dele. Ele vai estar o tempo todo rindo. O tempo todo rindo. Talvez vocês o confundam com uma criança, com um tolo. Ele mais parece um insensato, um tolo, do que um sábio. Por isso que, na tradição taoísta, Lao Tse, que é quem trouxe o Tao Te Ching, o nome dele, Lao Tse, significa o velho novo, ou seja, a conjunção do ancião com a criança. Porque quando você atinge a sabedoria, que é o estágio do ancião, você volta a ser como uma criança, inocente. Lao Tse, o Lao Tzu. Então se volta ao mercado. Espero que essa jornada tenha, de alguma forma, espelhado o nosso próprio caminho. E temos muitas reflexões a ser feitas, não a partir de cima, nós mesmos, o que isso representa para nós. Tá bom? Então, gratidão. Boa noite a todos. Querido, bem-vindo. Olha que maravilha. Parece brincadeira a aula de ontem com essa palestra de hoje, né, Lê? Imaginei. Se eu tivesse combinado com o Rayan, talvez, né? A gente não teve nem tempo de se encontrar para combinar como ia ser. Ô, Rayan, nós falamos do ego, da busca do eu interior em detrimento do ego. E você traz uma paisagem para mim que é a própria prova da gente, né? A minha prova. Eu estou provando. E, assim, eu na minha caminhada,
fui provocado a ser feliz sem precisar da felicidade. Ou mesmo vivendo no inferno, estar feliz. Eu acho que essa é a volta ao mercado, como você fala aí, do sábio, que deixa de estar com aquela arrogância e prepotência da sabedoria, para estar com o sorriso bobo da criança, porque já vivenciou tudo, né? Eu fico imaginando nessa nossa jornada de roda de Sansara, de quantas vezes tivemos que passar aqui no plano para chegar no estágio que a gente está hoje, nesse papo, nessa condição de um grupo como esse que está se harmonizando, né? De que tamanho é o grupo? Olha, eu não sei, eu sou o grupo. Eu sou o grupo. E onde eu tiver, eu levo ele. E não importa quantas pessoas estão nele. Não interessa. O que importa é que eu posso levar a mensagem. E é isso que você está me trazendo aí para essa nossa reflexão, nessa caminhada, desde identificar o touro, levar o touro ao mourão, depois não ter mais touro, nem mais o dono do touro deixa de existir, né? Para que a gente entenda que de onde eu vim e para onde eu vou, com certeza não é aqui. Aqui é só a transitoriedade. Queria agradecer, irmão, essa partilha tão bela e dizer, algumas pessoas estiveram com a gente aí ontem, na nossa fala da terceira visão, mas está tão conectado e tão legitimado, né, esse pensamento, que não precisamos mais nem estar dialogando, tá tão exposto, tão naturalizado, que a gente sai tocando. É como se fosse uma grande orquestra sem precisar do maestro, né? A cada aparelho, cada som, cada movimento faz parte da autonomia e alteridade de cada um nessa grande sinfonia que é o amor superior, o amor divino. Shiva Shambhu, que Deus abençoe a todos, paz e luz. Abraço fraterno nessa galerinha que eu amo tanto. Gratidão, Falcão, pela sua presença, né? A saudade estava grande demais. Que bom que você está aqui. E cuidando da saúde, né? Esse que é o grande legado que o nosso aparelho aqui precisa, desse cuidar da saúde. Gratidão. Aí as pessoas que quiserem se colocar, fiquem à vontade, levantem a mãozinha. Raimunda, quer falar? Eu quero falar assim dessa experiência que eu achei muito bacana esse questionamento aí do professor Gaian. E hoje nós estávamos, agora à tarde, nas 5 horas, nós do Grupo de Mulheres Unidas para Vencer aqui de Jacundá, né? Como eu havia comentado antes, que nós estávamos reunindo ali no salão da paróquia, aí depois o padre não quis mais que a gente ficássemos lá, aí nós arrumamos outro espaço aqui na Associação de Moradores, né? E hoje nós estávamos muito felizes, né? Assim, que nós fizemos a inauguração hoje com uma dança, né? E aí a gente colocando que a dança, a música é um momento de cura também, né? Então foi muito gratificante. Lá eu estava pensando assim, no nosso grupo, né? Que transmite essa energia. E eu senti essa energia de hoje, ó. De vez em quando assim eu me arrepiava. Mas eu estava tão feliz que eu estava agradecendo o Padre Marco toda hora por ele ter nos expulsado da igreja, lá do salão da igreja. Então, foi muito gratificante. Quer dizer, quando uma porta se fecha, duas se abrem, né? Aí um salão que estava ali
jogado, né? Que ninguém não se encontrava. Eu fui lá e conversei com o rapaz se ele podia ceder para nós, fazer nossas atividades lá, e graças a Deus deu certo. Então eu estava muito feliz e agradecendo a Deus, até agora eu estou muito feliz, né? Agradecendo a Deus por esses momentos de encontro, né? Porque eu estou aprendendo aqui com vocês, né? Porque se não fosse, eu ia entrar em desespero, né? Porque eu não sabia para onde ir, né? Mas graças a Deus, né? Essa convivência de grupo, eu tive a sabedoria, né? Nós tivemos a sabedoria, conversei com as mulheres, que não dava mais de nós ficar no pátio da igreja, que a gente tinha que ir procurar um local, então a gente veio para cá, para casa, só que o espaço aqui de casa era pequeno, né? As mulheres não ficaram muito à vontade, e agora nós conseguimos um espaço que hoje nós fizemos a nossa inauguração. Então, eu estou agradecendo vocês por essa força, por essa energia. E aí, quando ele vai falando aí do touro, né? E eu fui recordando, assim, toda a minha vida, toda a minha vivência, né? De grupo, de religiosidade, né? E de ter essa sabedoria. Cada dia a gente vai aprendendo. Então, gratidão por tudo. Então, só tem que agradecer, né? Cada uma aqui desse grupo e dos outros grupos também, né? Terceira visão. Gratidão, Raimunda. É maravilhoso ouvir suas experiências, né? Nós vamos refletindo a maneira como somos recebidos e recebidas, né? E essa sabedoria que você colocou de encontrar o touro certo, na hora certa, do jeito certo, né? Que está em nós, que está no grupo, que está nos coletivos que nós participamos. Gratidão pela partilha. Quem mais gostaria? Claudinha Leite, querida. Boa noite. Como sempre, né? Tanto na terceira visão como aqui. Gente, hoje é como sempre. Eu saio, eu não fico nessa sala, eu ouço, mas eu não estou aqui. Não fico. Hoje foi difícil para controlar aqui, sabe? Mas só vim despertar na fala do mestre Falcão. E aí, O touro lhe trouxe de volta. pois é, eu vi o touro, né? As vozes do touro, mas tentava, né, voltar, mas ouvia, mas não vinha. Hoje eu tentei participar, me organizei para estar aqui, e sempre está chegando visitas e tal, e hoje me organizei, e mesmo assim, então, eu fico, vamos ver para onde, o que é, né? Então, assim, gratidão por me aceitarem dessa forma nesse grupo. Gratidão. Claudinha, minha querida, me permita. Você tem um papel que você não imagina, né? Não. Tinha muita gente que devia estar dormindo como você, né? Você faz mais dormindo do que muita gente faz acordado, né? Então, não se preocupe com isso, não. A sua presença para nós é muito valiosa e de alta frequência. Só quem te conhece sabe quem você é. Então, não deixe de estar conosco e eu fiquei também feliz de ver o Yantra Navidiano aí do lado da televisão, aí em cima, que bonitinho que ficou. Ancorando a frequência, né? Ancorando a frequência.
tá bom? Fica com Deus, minha querida. Gratidão. Vou permanecer sempre assim, mesmo fora, mas aqui presente. Você que pensa que está fora, né, Falcão? Oi, ilusão, né? Quem mais gostaria? Ai, que vamos lá. Ai, que... Oi, Aurim. Eu levantei a mão? Foi sem querer, eu acho. Na verdade, é uma pergunta que eu queria fazer há muito tempo, que eu acho que não tem muito a ver sobre hoje, não. Mas uma pergunta que me veio agora. Por que que Gaia fala Sananda? Tem uma explicação de Sananda Jesus? Eu estou aqui na rodoviária, não posso estar falando muito, mas eu estou ouvindo tudo, aprendendo e compartilhando conteúdo com vocês. Gratidão, Ike. Sim. Oi, meu querido. Sim, veja bem, você se chama Ike nessa condição corpórea e nesse momento personal. Mas, obviamente, que Ike não é seu nome. Ike é só como seu pai e sua mãe decidiram te nominar, né? Então, é um nome terrestre, humano, para uma experiência delimitada entre o berço e o túmulo. Mas você não é Ike, né? O seu nome espiritual mesmo, talvez você não saiba. Aliás, a maioria de nós não sabemos, né? Mas nós somos conhecidos no plano da luz por outras nominações, né? Dentre as tantas jornadas que fazemos nesses planos materiais, né? Nesse jogo, nessa roda de samsara, né? Então, quando esse ser assumiu uma forma humana aqui na Terra, né, os pais amorosos dele, Maria e José, falaram, não, nós temos que dar um nome para ele, né? Então, é escolher um nome que é um nome até muito comum lá na Palestina, que é Yeshua. Yeshua é um nome igual para nós aqui é José, Antônio, Pedro, é um nome muito comum. Ele passou a se chamar Yeshua, Yeshua Bar Yosef, ou seja, Yeshua, filho de José, né, de Yosef. Então, é só um nome que deram nesse período que ele ficou de 33 anos aqui na Terra, né? Mas nos planos governamentais, dentro do projeto Terra, né, esse ser, essa consciência, ela é conhecida como Sananda ou Samana, né? Então, Samana ou Sananda se referem a essa consciência, né? Nesses planos da luz, né? Nesse projeto Terra, dentro dessa governadoria terrestre que ele coordena, né? Que ele administra. Tá bom, Ike? É essa a explicação. Gratidão, Ike. Boa viagem. Simone. Olá, boa noite. É interessante isso que o professor falou, o professor Falcão, que essa partilha está em muita conexão agora, né? Porque desde uma quinta-feira, que foi o encontro dos estudantes de apometria, né? Que o professor trouxe também esse tema do ego, e agora na lua cheia também, a gente consagrou a Ayahuasca também nesse tema, é sempre muito forte, porque o ego é algo que é forte, né? Ainda dentro da gente e precisa ser muito, muito trabalhado. E ontem também, e agora hoje com essa partilha, Gayan, que ao longo dessa sequência vai nos fazendo entender cada vez mais o que é esse ego
e o que é essa jornada que a gente está sempre procurando, né? Em todo momento que você estava falando, eu fiquei pensando no touro que eu procuro, né? E em que momento que eu estou agora, que eu acredito que ainda é esse processo ainda muito inicial, mas que já é assim, cada vez mais, né, abrindo esse olhar. E assim, gratidão, professor Falcão, mestre, que tem me ensinado muito, que tem sido assim de alta importância na minha vida. Gratidão a todos aqui, gratidão Gaian também. Muitas vezes não estou aqui, mas assisto todos, né? Sempre no outro dia ou depois, eu estou sempre assistindo os vídeos. E tem sido assim de muita importância na minha vida. É isso que eu quero compartilhar, assim. A importância de estar nesse grupo, a importância de estar com vocês. Muita gratidão. É isso. Gratidão, Simone. Bem-vinda sempre. Quem mais gostaria? Rogeliano. Pode abrir o áudio, Rogeliano. Agradecido. Olá, Henri. Que bom rever você por aqui, né? Maravilha. E a todos, né? É muito bom. Gaian, Gaian, Gaian. É. Você hoje falando do Zen, e hoje pela manhã eu tirei uma carta do tarô xamã do Osho, tarô do Osho, aliás, e é sobre o Zen. Eu vou compartilhar aqui algumas linhas bem rápidas, né? O Zen não é o mundo do crente, não é para fiéis. O Zen é destinado àquelas almas ousadas que são capazes de desfazer-se de toda crença, descrença, dúvida, razão, mente e mergulhar simplesmente na sua existência pura, sem fronteiras. Meu amigo. Gratidão, gratidão, gratidão. É isso. Ô, Gaian, me permita eu falar um pouco sobre esse meu guerreiro rogeliano, se você me der licença. Seu guerreiro. Esse, Olha como foi eu gosto, importante. Olha o meu ego aí, Gaian, como é grande, hein? veja, Gaian, o rogeliano é uma dessas figuras que aparece assim com uma força, é um trabalhador da luz, e a gente tem tido assim belos trabalhos aqui na Paraíba e fizemos algumas coisas em Palmas, que também fica legado. Mas uma coisa que é importante é porque Rogério é um estudioso, pouca gente sabe disso. E é importante trazer para a gente quem está ocupado não no fazer só fazer, também não só no estudar, não. Mas é fundamental experimentar. Então, essas frases que ele traz para a gente aqui, para mim é de grande valia. Que nesse mundo ilusório, como você mesmo mostrou na história do touro, nós somos todos revestidos de um ego, de uma necessidade. E a gente vai ver diante dessas palavras que ele traz tão simples. E basta só não acreditar, basta só sentir a sua essência. Basta só isso. O resto vem a reboque. Gratidão, irmão. Estou esperando, viu? Precisa terminar já 10. Um abraço, paz e luz. Gratidão, Rogeliano. Gratidão, Falcão.
Luciane? Oi, olá, minha gente, boa noite. Então, é tudo tão bonito, né? Mas esse mergulho. Luciane, você pode falar um pouquinho mais alto, por favor? Ai, posso. Deixa eu respirar aqui. Deixa eu me ajeitar. Aí eu consigo falar. Eu nem ia falar, sabe? Porque eu tô aqui ainda sentindo, degustando, assim, tudo. Mas eu só quero agradecer. Hoje eu também cheguei em cima da hora, mas consigo chegar mesmo assim, né? Não foi exatamente para começar o mantra, não é? E eu fiquei tão emocionada, porque há muito tempo que eu sempre fui muito fascinada, né? Por, pelo, pelo Prabhupada também, essa vinda do Prabhupada do Oriente para cá, e era muito jovem ainda, e aqui perto de casa tinha um centro, Hare Krishna, e eu achava belíssimo, né? Porque tinha um jardim muito bonito e eu gostava de ficar na grade, vendo, né, os devotos dentro com aquela roupinha salmão. E aí eu sei que logo depois eu já fui casada com um rapaz que hoje ele se tornou monge, né? Ele abriu mão e hoje ele é um sannyasi. E hoje eu também voltei a conviver mais com esse grupo, porque quando ele entrou no movimento, ele me convidou, e aí eu disse para ele assim, veio ao mesmo tempo a imagem de Krishna e a imagem de Jesus. E eu consegui responder para ele, né? Eu disse, olha, Jesus Cristo, ele andou esse mundo inteiro, e entre ficar dentro do mosteiro, né, e ficar aqui fora, eu vou ficar aqui fora, como Jesus fez. E foi a melhor coisa, né? Porque aqui eu consegui também fazer outras buscas. Foi quando eu conheci o Santo Daime, fui tomar a ayahuasca, porque eu perguntava ao universo quem eram os xamãs daqui, não é? Porque eu conheci também um xamã russo, foram aparecendo assim na minha vida. Eu digo, se ele vem para cá, para o Brasil, é porque deve ter alguma coisa aqui. Logo que eu fiz essa pergunta, com pouco tempo, eu estava tomando minha primeira dose de ayahuasca com Léo Artesi, né, que é um xamã, que vocês devem conhecer lá da Lua Cheia de São Paulo. Não é? E aí, enquanto eu assistia tudo, né, enquanto eu estava cantando o mantra, eu me emocionei muito hoje, foi muito forte, porque eu também assisti muito Krishna Das, muito, muito, muito. Às vezes que Krishna Das veio aqui para Recife, que é o que cantou, vocês viram, né, como é forte a voz dele, né, a força, a expressão, o prana dele é muito forte, né? E cada vez que você canta o mantra Hare Krishna, ele vem de uma forma, e hoje foi emocionante demais. Então eu vi minha vida todinha até hoje, assim, todas as portas que eu entrei, né? Assim, também com os orixás, que eu gosto demais. Eu digo até que eu tô no centro livre, né? Então, de ter coragem de ver as várias formas, né? E aí, quando o irmão aí falou da carta do Osho, né, eu digo, ai meu Deus, que maravilha. Também eu sempre fui muito fascinada pelo Osho, fiz várias iniciações, várias formações, porque aqui no Ceará, né, tem o Oxanic, não sei se vocês já ouviram falar, muito perto aqui de Pernambuco, então a gente tem todo o calendário deles, sempre que eu posso. Eu sou bem isso, né? Hoje eu estou até mais aquietada, mas nos meus 30, 40 anos, assim, aonde estava me atraindo a força divina, não é? Eu estava indo.
E sabe aonde a próxima porta, Falcão, que eu quero ir é lá no seu espaço, na Paraíba. Eu estou me sentindo assim muito atraída, né, Erli? Eu não sei se eu não tenho ainda muita noção do como é. Não sei se vocês são da mesma casa, mas é isso. Eu fiquei assim fascinada com a forma, né? Como daí ele vai desenvolvendo, ele vai abrindo, enquanto estava falando assim, o mergulho interno. Eu digo que hoje o meu ego ele está até mais domado, está mais rendido, estou mais rendida. Mas assim, ainda tem muita coisa, né, eu digo que eu estou até menos medrosa, porque eu já fui muito medrosa, mas ao mesmo tempo também muito inquieta. E hoje eu consigo, assim, inclusive eu estou muito mergulhando no estudo do verbo transcender, né? Nesse mundo todinho que a gente está vivendo, nessa agonia, né, do mundo da ilusão, uma das formas que eu tenho encontrado para me aquietar, não é? Que tem me acalmado muito, não é? É conjugar esse verbo transcender. E está sendo muito bom. Está sendo muito bom. Está me acalmando. E acho que ter conhecido vocês, né, também. Porque aqui nesse grupo a gente consegue, né, ter esse momento de transcendência. Então, como o irmão falou, eu também só quero agradecer. Muito, muito, muito. Boa noite. Boa noite, Luciane. Gratidão pela partilha, né? Pelo que você traz para a nossa reflexão da sua própria história. Mais alguém? Elias? Estava refletindo aqui, e o que eu achei interessante para chegar nesse estado de nirvana, de zen e nirvana, é o silenciar, né? Você atingir o estado zero, silenciar, dar o salto quântico para o nirvana e depois voltar, mas não voltar como salvador, e sim como seres e serinhos. Estava refletindo nesse sentido. Gratidão. Gratidão nós. Quem mais gostaria? Cida? Não, Erli, não, tô aqui uma gripe que não tá fácil, não. Fica quietinho aqui. Gratidão. Saúde, saúde, querida. Jorge? Hoje não. Boa noite a todos. Hoje eu estou apenas para ouvir. Gratidão pela oportunidade. Você, Jorge. Coisa boa. Bem-vindo. Kleber? Fernanda, cadê você? George? Boa noite. Boa noite. Eu só pensando aqui, como naturalmente, né, as cartas apresentam esse processo de unificação com nós mesmos, né, e a gente se dilui no infinito, começa nesse encontro da unicidade, né, e a gente parte tanto de uma compreensão unilateral, né, do ego, e as situações vão, pela complexidade e na ignorância, as situações vão levando a gente a se perceber, se auto-perceber dentro de um conflito que é uma síntese. Mais tarde se revela como um todo só. Fiquei pensando nesse sentido da sequência das cartas e como elas representam realmente fases de cada ciclo, ou de um ciclo todo, um ciclo maior dentro da nossa existência.
está dentro de várias metáforas, né? Tanto da religião como da nossa própria vida, na nossa própria biografia pessoal. É esse movimento, né, constante, né, de passar pelas dualidades, né, e no universo polar, né, na existência polar, viver todos os personagens que a gente puder viver, em todas as fases, tentar presentificar para que tenha significado, né, e a gente consiga realizar a missão do nosso coração. Que a gente esteja aberto para viver toda essa metamorfose, né, que a vida nos coloca, né, dentro desse redemoinho. Muitas vezes a gente pensa estar no controle, né? Mas a vida, a gente não está em cima de uma torre de comando. E a gente não tem um controle. Muitas vezes a sincronicidade e a paisagem interior realmente vai nos confirmando aquilo que já fazia tempo estava dentro da gente, né? Se manifestando como pensamento, como energia e depois se concretizando. Como eu acredito demais todos os meus sonhos desde a infância eu venho realizando, sempre 10 anos depois, 15 anos depois, mas existe realmente esse tempo para as coisas se materializar. Então, muitas vezes a gente não ser imediatista e deixar fluir, né? Seguir o devir, como coloca também o mestre, né, taoísta, né? Procurar o caminho do meio, o nosso próprio meio, o nosso próprio equilíbrio e seguir no fio da navalha. Boa noite a todos. Boa noite, Jorge. Gratidão pela partilha. Laudemir? Oi, boa noite, pessoal. Rapaz, eu estava aqui pensando, né? De manhã, quando o Gaia mandou o link, né? Eu fiquei procurando o touro. O que é que vem a ser isso, procurar o touro? Aí, quando ele chegou hoje à noite, que ficou explanando sobre essas cartas, né, aí passa um filme na cabeça da gente, assim, de os caminhos que a gente está seguindo, né? As buscas pelo o nosso eu interior, né? E às vezes as dúvidas que a gente tem conosco, né? Será que eu estou seguindo nesse local certo? Será que essas pegadas são realmente desse touro ou são minhas que eu estou andando em círculos para ver se eu me encontro? Então, foi uma reflexão fantástica hoje, Gael. Obrigadão, agradecido muito por isso, me fez pensar bastante, né, nessa situação desse procurar o touro. Foi muito legal. Gratidão, Baga. Gratidão, Laudemir. Fernanda? Boa noite. Boa noite. Saudades. Muitas saudades de vocês. Eu estou um pouquinho resfriada, que aqui está bem frio. Mas grande parte, assim, escutando, mas às vezes sonolenta também, né? Acho que mais na meditação. Mas eu acho que ele combina muito a questão de ontem, de outros momentos, né? Quando a gente vem refletindo, né, sobre esse ego. E na fala do Gayan, assim, olhando as cartas, né, a gente passa, assim, por vários processos, né, da nossa caminhada enquanto grupo, né, e eu acho que o quanto a gente tem nos ressignificado, né, e a sensibilidade que o Gayan coloca nesse tema, mesmo no vazio, às vezes, das imagens, né, o que a simplicidade ela traz. E numa das imagens, assim, me veio, quando ele retorna, né, ali pela 8ª imagem, mais ou menos, quando ele retorna, coisas assim que a gente vê, às vezes, lá nas nossas caminhadas, né, o retorno à natureza, o retorno a si, o processo de solidão, de estar consigo mesmo, mas eu acho que é também uma relação da consciência, né, do que essa jornada vem significando, né, e eu acho que isso o grupo nos faz, assim, muito refletir, né,
e gera crise em nós, né? Mas ao mesmo tempo essa poeira ela vai baixando, né? Vai tendo vazio, vai levantando a poeira da própria crise, mas ela vai acomodando assim. E a gente vai, de certa forma, e eu acho que, né, também muito em mim, mas também no sentido que o grupo vai trazendo para a gente, né, um forte ressignificar, assim, né, uma constante desse ressignificar. E eu vejo também nos próprios depoimentos, né, de cada um que vem participando, mesmo aqueles que estão há mais tempo, mas os novos, é tanta sensibilidade, é tanta aprendizado, né? Porque a gente se coloca nesses lugares e a gente percebe o quanto que essas trajetórias na amorosidade, elas vão tirando essas cascas do ego, né? Então, é uma gratidão muito grande, assim, de poder estar aqui, de escutar, né, de refletir sobre, e eu acho que, assim, essa questão do touro, ela é um sentido literal para muitas coisas, né? Tudo que a gente vai carregando ao longo da nossa trajetória, do nosso corpo, dos nossos pensamentos, da nossa questão espiritual, né? Quando a gente precisa também, de certa forma, se sentir alinhado a algumas doutrinas, e quando a gente vai se desfazendo e entendendo, né, os processos de consciência. Então, assim, há várias reflexões, assim, que foi despertando, né? Então, gratidão, né, por todos que também já falaram e que também despertaram isso. Obrigada. Gratidão, Fernanda. Ganhar um passo para você. Aí nós vamos ficar para a próxima partilha, Leandra, Amélia, Sueli, Rosário, Naí. Então, eu queria voltar, se me permitem, lá na fala do Rogeriano, que ele traz uma inquietação, uma provocação, uma indagação que é muito interessante, né? Então, quanto nós realizamos essa desconstrução, é como se nós nos encontrássemos com mãos vazias, sem referência, sem seguridade nenhuma. E como que nós vamos caminhar por esse mundo desprovidos de seguridade? Né? É como se nós pulássemos no vazio. Se eu não estou controlando mais nada, se eu não tenho mais o senso de posse sobre pessoas e coisas, se eu já até desconstruí essa noção de personalidade, como é que eu fico nesse mundo? Esse é o cerne da inquietude que o Rogeliano trouxe. Porque parece que nós precisamos de armas para estar no mundo. Como que eu vou para uma guerra que é o mundo, que dizem que o mundo é uma guerra sem arma nenhuma? Como que eu vou ser inocente como uma criança quando sei que o mundo é dos astutos? Entende? E diante dessa provocação que fez o Rogeliano, eu também não quero trazer nenhuma resposta. Eu queria que essa provocação nos acompanhasse.
Como que eu caminho se não existe mais caminho? Se todos os caminhos se foram? Como que eu me fixo num não lugar? Até mesmo numa atemporalidade. O que eu preciso para estar nessa condição, neste planeta? Porque tudo que nós conhecemos são elementos que nós buscamos para nos dar alguma segurança, até a religião. Porque diante do enigma da própria vida, nós buscamos a religião em busca de certas respostas, que nos traz uma zona de conforto. Porque alguém está dizendo como é. Alguém está dizendo como tenho que comportar. Alguém está dizendo para onde eu devo caminhar. E alguém está dizendo o que eu vou receber lá na frente, como recompensa. Mas e quando eu não tenho mais nada disso? Onde eu me seguro ou não me seguro em lugar nenhum? Entende? Então, nós encerramos hoje com esse estado de inquietude. Porque ficar em lugares que dão resposta é muito cômodo. Mas como ficar em lugares que te retiram todas as respostas e faz de você mesmo um eterno questionamento? Então, gratidão a todas e todos, e que nós possamos permanecer na luz do Divino Ser e no amparo frequencial dos mestres do amor-sabedoria. Shiva Shambho. Shiva Shambho, feliz dia do Reiki, né, Valdemir? Gratidão a todos e a todas. Para quem se sentir à vontade, na próxima quarta-feira estaremos juntos e juntas, e quem não puder, na sexta. Bom descanso para todos e todas. Bom descanso. Hoje eu trouxe uma garrafa de café para ficar tomando aqui, para ver se não dormia, mas não teve jeito.